Hoje é o nosso terceiro dia dos 40 dias de rendição. E hoje falaremos sobre deixar. Nós temos dificuldades de deixar para trás aquilo que já passou. Nós temos um péssimo costume de carregar para a nossa vida inteira, prejudicando o nosso presente e interferindo no nosso futuro, coisas que eram para ficar lá atrás, coisas que eram para estarem até enterradas mesmo no nosso passado. Olha o que está escrito em Filipenses 3, no verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Veja o que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E ele diz, agora eu estou avançando para as coisas que estão adiante. Você precisa aprender a virar a página para poder desfrutar do futuro que Deus tem para você. Tem muita coisa que Deus não está fazendo e que Ele não vai fazer porque você ainda está preso no seu passado. Aprenda com esse filme. Uma vez eu assisti um filme chamado De Recomeço. Um jogador de futebol americano, ele era um excelente jogador e ele teve a oportunidade de fazer um ponto e ser contratado e ser ali a maior contratação da história. Mas ele também tinha a possibilidade de passar a bola para um colega do time. E ele preferiu fazer o ponto para ser contratado. Sabe o que aconteceu? Naquela pontuação, vieram dois adversários, bateram por cima, bateram por baixo e ele acabou fraturando a perna. Prejudicou a sua saúde, ele não consegue mais jogar futebol e agora ele precisa se afastar dos campos e tomar um rumo diferente para a sua vida. Ele começa a plantar com a esperança de que aquela colheita traria um retorno muito grande, mas no filme a gente vê que agora ele não é um homem mais rico, um homem que tem possibilidades de ter um sucesso no futebol, e sim um homem pobre, que deposita a sua confiança ali em uma colheita. De um dia para o outro, a colheita praticamente congela. Ele com muita pressa tenta fazer a colheita, mas a máquina acaba emperrando e quebrando. E parece que tudo está dando errado para este homem. Até que no momento do filme, ele consegue voltar no seu passado. E voltando no seu passado, ele volta exatamente naquele dia que ele, ao invés de passar a bola, ele preferiu fazer a pontuação para ser contratado. E quando ele chega naquele jogo, ele com aquela sensação esquisita, eu voltei no meu passado, eu vou poder mudar agora a minha história. E ele chega exatamente naquela cena dele poder escolher e passar a bola ou fazer a pontuação. E quando ele lembra do que aconteceu, de que quebrou a perna, ficou pobre, ele vai passar a bola. Mas no momento que ele pensa de passar a bola, o filme acaba fazendo com que eu e você venhamos ver de que era apenas um sonho. A lição desse filme é de que o passado a gente não pode mais mudar. O passado, ele é imutável. E você precisa ter isso dentro do seu coração. Não permita que o seu passado dirija o seu presente. Porque o passado já foi, já está lá atrás. E se você ficar trazendo as coisas do seu passado para o seu presente, você estará trazendo prejuízos para a sua própria vida. Primeira lição de hoje, não permita que o seu passado dirija o seu presente.
Relacionamentos que deram errado, por exemplo. Tem gente que diz para mim: pastor, eu já casei 2 vezes, fui traída 2 vezes. Homem é tudo igual, nunca mais eu vou me casar. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu já abri 2 lojas, as lojas faliram, eu nunca mais vou abrir lojas na minha vida, porque eu já vi que dá errado. Ou seja, são pessoas que sofreram no passado e que acabaram permitindo que as frustrações do passado afetassem o seu presente. Como também quando nós temos a dor do luto, quando sepultamos um filho, quando sepultamos um pai, quando nós sepultamos um amigo, e aí a pessoa ela deixa de viver por causa de uma perda. Eu não estou aqui diminuindo a sua dor, porque eu já sepultei muitas pessoas que eu amava, que faziam parte da minha vida. E eu creio que você também. Mas a vida, ela não para. Ainda que seja duro eu dizer isso a você, mas essa é a verdade. Existem pessoas que entram em depressão, deixam de trabalhar, deixam de viver bem, felizes com outras coisas, porque acabaram permitindo com que uma perda do passado afetasse o seu presente. Então, não permita que o seu passado dirija o seu presente. Segundo, as coisas que passaram, elas não podem mudar mais. Elas são imutáveis. Você não tem o poder e a capacidade de retornar para poder mudar alguma coisa. Mas, deixa eu te perguntar, você não pode mudar o seu passado, mas o seu futuro, você pode ou não pode mudar? Então olhe para trás e veja que as coisas que aconteceram no seu passado te tornaram uma pessoa melhor. As experiências, elas causaram em você um amadurecimento e elas te prepararam para você tomar decisões hoje diferentes do passado que vão te trazer bênçãos, boas oportunidades no seu futuro. Então olhe para o seu passado e observe que ele te transformou. E não é uma transformação para te bloquear ou te paralisar. É uma transformação para poder te preparar para o seu futuro. Por exemplo, uma pessoa que não cuida da sua saúde. Ela sofre um infarto, fica entre a vida e a morte. E o médico diz para ela: agora você precisa se exercitar. Agora você precisa fazer uma hidroginástica, uma caminhada, uma musculação. Agora você precisa fazer uma dieta, tomar cuidado com o que se come, com o que se bebe, para que você tenha um futuro mais saudável e tenha longevidade. Esse infarto foi um caos, um problema que ela teve no passado, mas que gerou uma mudança e ela agora pode mudar o seu futuro. Eu conheci pessoas que passaram por isso, que infartaram e que este infarto gerou uma mudança no hábito, no comportamento, até mesmo em relação aos estresses e ao descanso, em relação a dormir. Passaram a dormir melhor, a dormir mais, a cuidar mais do corpo e viveram muitos anos ainda bem. Então, não pegue o seu passado para destruir o seu presente. Olhe para ele e veja que ele te amadureceu, te tornou uma pessoa mais forte, muito mais bem preparada. Porque você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Terceiro, se você ficar olhando muito para trás, você não acaba deixando de ver o que está na sua frente? Se você andar na rua, por exemplo, olhando para trás, você pode acabar batendo a cabeça num poste. Você pode acabar tropeçando numa pedra. Você pode acabar errando o passo e caindo na calçada. É ou não é verdade? Quem aí já caiu, por exemplo, olhando para trás, porque ouviu um barulho e acabou tropeçando? Isso acontece. Então, na vida,
não é diferente. Se você ficar olhando para o seu passado, você despreza o seu presente e você acaba não vivendo o que Deus tem para o seu futuro. Esta é a terceira lição de hoje. Quem fica preso no passado, despreza o presente e nunca vive o que Deus já tem preparado para o futuro. O povo de Deus que estava caminhando no deserto, Deus havia tirado eles da escravidão do Egito e estava guiando eles pelo deserto para entrarem na terra prometida. Eles iam viver a maior promessa de todos os tempos até aquele momento. Deus, sendo fiel, não estava deixando nada faltar. Eles tinham pão para comer, água para beber, sombra. Eles tinham até a cura do veneno das cobras que acabaram mordendo eles no deserto. Deus estava cuidando do seu povo em todo o tempo, mas eles não estavam vendo isso. Eles não conseguiam enxergar que Deus estava provendo, sustentando, direcionando eles no deserto. Eles não estavam enxergando que a terra prometida estava mais perto do que antes. Eles não conseguiam ver isso. E sabe por quê? Porque eles estavam presos no passado. Eles estavam com saudades da comida que eles tinham no Egito. Veja só, Números 11, verso 4. O bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram: "Ah, se tivéssemos carne para comer, nós não nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos, das cebolas. Agora, porém, a nossa garganta está seca. Nunca vemos nada, a não ser este maná." Veja que eles estavam escravos. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus ele mandou as pragas do Egito. Deus deu água para beber, deu pão para comer, deu sombra para não queimarem do sol. Deus estava guiando eles de dia por uma nuvem, à noite por uma coluna de fogo. Ninguém prevalecia sobre eles no deserto. Eles avançavam em direção à terra prometida. Não era fácil, mas Deus estava com eles em todo o tempo. Porém, eles não estavam enxergando isso. Eles não enxergavam as provisões, eles não enxergavam os livramentos, eles não enxergavam a graça de Deus sobre eles. E a terra prometida? Eles achavam que era uma mentira. Eles diziam a Moisés: "Deus nos trouxe aqui para morrermos neste deserto." Ou seja, eles desprezavam o presente, não viviam aquilo que Deus estava preparando para eles. Eles não viveram, a promessa de Deus não se cumpriu na vida desses aqui que murmuraram, que questionaram. Tudo por causa de quê? Porque eles estavam presos no passado. Então, desprenda do passado, para que você valorize o seu presente e para que você venha desfrutar do futuro que Deus tem preparado para você. Porque tem gente que é assim, que fica olhando para o passado: "Ai, como era bom, eu era rico daquele jeito, a minha vida não era assim, essa miséria que é hoje." E aí, por se prender ao passado, você acaba sendo ingrato. Você acaba não enxergando o que Deus tem feito na sua vida. E por isso, você nunca vai viver o futuro brilhante que Deus tem preparado para você. Então, se desprenda do seu passado. E quarta lição de hoje: esteja pronto para encerrar ciclos e começar uma nova história. Você precisa aprender a virar a página. Não é porque o seu noivado deu errado e que agora um novo noivado também vai dar errado. Vire a página. Não é porque traíram você no passado que vão te trair hoje. Aprenda a virar a página. Desprenda
do passado de dor, do passado de frustrações, de perdas, de problemas, de angústia. Se desprenda de tudo isso e veja que Deus tem algo maravilhoso para você, mas você precisa aprender a encerrar ciclos. Você está preso ainda àquela pessoa do passado. Ai, como eu amo, como eu a amo. Já foi, já está em outro relacionamento. Vire a página. Ai, aquele trabalho que eu tinha, aquela loja, como era bom. Vire a página, já foi, você não vai mudar o passado. Aquela empresa que eu trabalhava, hoje eu estou nessa miséria de empresa. Vire a página, já foi. Não vá atrás também de pessoas que Deus tirou da sua vida. Às vezes você fica preso a amigos, a relacionamentos, a pessoas que já foram. Já foram. E se foi Deus que tirou esses do seu caminho, vire a página. Aprenda a encerrar ciclos. Porque se você não encerrar ciclos do passado, você não estará pronto para viver o novo de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesta hora. Jesus disse que não se deita vinho novo num odre velho. Deus não vai derramar coisas novas na sua vida se você ainda estiver presa nas coisas do seu passado. Liberte-se do passado e desfrute do que Deus tem para você no seu futuro. Você recebe essa palavra? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar uma oração para que você venha repetir e fazer de todo o seu coração. Mas não se esqueça, curte, compartilhe, se inscreva neste canal e compartilhe o máximo que você puder, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, se libertar do passado, se desprender do que já foi, para viver o melhor de Deus. Deus te abençoe.